Som. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Vamos colocar de pé nessa noite, iniciando o nosso culto ao Senhor. Deus abençoe você que nos acompanha pela live também. Que o Senhor esteja aí com você para abençoar grandemente a sua vida, amém? Vamos falar com o Senhor neste momento, dando graças a Ele por mais essa oportunidade de louvarmos, de agradecermos o seu santo nome. Fale com Ele neste momento. Vamos dedicar esta hora de culto ao Senhor e que sua presença se faça real em nosso meio, em nossa vida, que saímos aqui hoje edificados em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus que a tua igreja se reúne nesta hora para louvar o teu nome, Senhor, para bendizer o teu nome, porque tu és o nosso Pai, o nosso Deus, aquele que tem cuidado de nós a cada dia, a cada instante, Senhor. Neste momento, Senhor, consagramos esta hora a Ti, este culto, consagramos a Ti, Senhor, e pedimos que a Tua presença seja real neste lugar. Pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio para falar ao nosso coração. Ó Deus, que durante essa adoração nós possamos ser preparados para receber a palavra do Senhor como uma semente em boa terra, para que saiamos daqui hoje, ó Deus, tocados pela Tua palavra, impactados pela revelação da Tua palavra em nossa vida, pois sabemos que ela é a luz para os nossos pés, ó Deus. Em nome de Jesus nós Te adoramos, Pai. Em nome de Jesus nós Te bendizemos e apresentamos ao Senhor a nossa vida como sacrifício vivo e agradável a Ti, Senhor. Deus, para a glória do Teu nome. Obrigado por cada pessoa que deixou a sua casa e veio até aqui louvar o Teu nome, buscar a Tua presença. Pedimos a Ti um fortalecimento espiritual para cada um, meu Pai querido. Pedimos ao Senhor que trabalhe agora em cada coração e em cada mente, tirando toda preocupação, toda ansiedade e trazendo paz aos nossos corações, pois a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela nos guarda o coração. Ó Senhor, e nesta hora, Pai, nos consagramos a Ti, nos prostramos, Senhor, diante do Teu altar, Te pedimos que perdoe as nossas imperfeições, os nossos pecados, tudo aquilo que fizemos que talvez possa desagradar o Senhor. Venha derramar o perdão sobre as nossas vidas nessa noite, Pai, para que sejamos apresentados irrepreensíveis diante do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, receba-nos agora como adoradores, como filhos amados do Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Tem som aí? Quando nós estávamos escolhendo o repertório para cantar nessa noite e colocamos essa canção, Meu Respirar, estava pensando sobre os dias que temos vividos, né? Respirar é uma coisa tão básica e essencial, que hoje tem sido problema para muitas pessoas. É mais um motivo para eu e você estarmos agradecendo a Deus, amém? Vamos adorar ao Senhor com essa canção. Tu és a nossa vida, Senhor. Tu és o nosso fôlego de vida, Pai. Nós Te adoramos a beleza da Tua santidade, Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito me libera.
respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito em mim. Senhor, porque Tu tens sido a nossa vida, Tu tens sido o nosso refúgio, Senhor, e a nossa fortaleza. Obrigado, Deus, porque Tu és tudo em nós, e que cada dia, Senhor, nós diminuamos e o Senhor cresça em nossa vida, para que todos saibam que o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Danilo, libera o microfone vermelho para nós, por favor. Microfone vermelho.
Testando. 1, 2, 3. Um pouquinho mais de som. Testando. O somzinho hoje aqui tá osso. Testando. Amém? Pronto. Vamos lá. Vamos cantar nessa noite a marca da promessa. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Pode colocar mais som no verde, viu, Danilo? Tá feio mesmo. Você é escolhido por Deus, meu amado. Aí, agora ficou chique. Você tem a marca do Senhor na sua vida. Muitas vezes a gente encontra com pessoas que nunca viu a gente e ela chama a gente de irmão e começa a falar. Às vezes algumas até abrem o seu coração com a gente, pessoas totalmente estranhas. Isso é o quê? É a marca de Deus na vida dos teus filhos. Amém? Você é um escolhido do Senhor, você é um filho, uma filha de Deus. Vamos cantar com bastante alegria nessa noite. Vamos cantar hoje, Juninho, com a pegada menos BPM. Amém? As palmas de Deus, louvando o nome do Senhor. Promessa,
ao teu Deus nessa noite, igreja. Ele é aquele que nunca falha com você. Ainda que todos, como a gente canta naquele hino da figueira, né? Ainda que meus amigos me traiam, que meus pais me deixem, que a figueira não floresça, o Senhor, Ele é aquele que sempre estará do nosso lado, não importa qual seja a situação. Amém? Amém. Enquanto nós adoramos ao Senhor com este hino, você tem a liberdade de trazer ao altar do Senhor a sua oferta nessa noite. Aleluia, Senhor. Ele é aquele que sonda os nossos corações, igreja. Eu penso em você que Deus está alheio à sua situação. Não, Ele sabe de tudo que se passa com cada um de nós. Mesmo aquilo que está guardado no mais profundo do nosso coração, aquilo que nós não ousamos dizer nem para o amigo mais íntimo, nem para o amigo mais próximo. O Senhor conhece, porque Ele é aquele que sonda os nossos corações, amém? Ele sabe o que você precisa, antes mesmo de você falar. Ele conhece todas as coisas. Agora Ele conhece a consciência nessa noite. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser apenas o teu servo, quero atrair o olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti, como filho que te amas. Tudo que eu quero é estar dentro de ti. Quero descansar, pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha bênção, meu Pai. Fazendo a minha vida, meu Pai. Tudo que preciso está em ti. Só pra ti. As
Esse é o nosso Deus, amados, que está sempre com seus braços abertos, pronto para nos receber, pronto para nos aceitar e nos confortar em sua presença. Amém? Deus abençoe. Passa a palavra ao pastor Ítalo para dar continuidade, em nome de Jesus. Ei, som. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Boa noite aos amados também que nos acompanham através da internet, do Facebook. Para quem está acompanhando a gente através do Facebook, vocês perderam a oportunidade de estar com o nosso irmão Geraldo, né, irmão Geraldo? Está conosco aqui nessa noite. Eu não tinha visto, irmão, né? Deus abençoe a sua vida. É claro que todos os irmãos são importantes, né? Mas o irmão Geraldo, são poucas as vezes que a gente tem tido a oportunidade de tê-lo aqui conosco, né? Pelas limitações. Então, Deus abençoe a sua vida, viu, irmão Geraldo? Muito feliz de tê-lo aqui com a gente nessa noite. Amém? Irmãos, você que nos acompanha aí através do Facebook, deixe seu pedido de oração, que daqui a pouquinho a gente vai estar orando e intercedendo por sua vida, tá bom? Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Estamos retornando aos cultos presenciais, né? Começamos na quarta-feira, hoje primeiro domingo, né? E creio que logo logo estaremos todos reunidos para a honra e glória do nosso Deus. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler o verso de número 15. Capítulo 1, verso 15. Obrigado, Luci. Deus abençoe, viu? Diz assim: Ana respondeu: Meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Em uma outra versão diz que Ana estava derramando a sua alma diante do Senhor. Amém? Oremos. Pai, nós queremos, em o nome de Jesus, Pai, nessa noite, pedir ao Senhor iluminação do Teu Espírito, Senhor. Temos a palavra, a letra, mas precisamos da vida que o Teu Espírito nos oferece, nos concede. Então, que nessa noite o Senhor possa nos guiar, possa nos direcionar, possa, enfim, falar aos nossos corações, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que nada nesse momento impeça de sermos alimentados por Ti nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Fiz questão de ler a princípio o versículo de número 15, para que ficasse bastante enfatizado essa expressão que eu li para vocês aqui, que Ana derramava o seu coração perante o Senhor. Como eu disse, em outras versões diz que Ana derramava a sua alma diante do Senhor. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite.
sobre derramar a nossa alma diante do Senhor, derramar o nosso coração diante do Senhor. Temos vivido os dias em que me parece que o nosso coração, a nossa alma, talvez esteja um pouco cheia, assim como esse copo está cheio de água, e parece que a nossa alma, o nosso coração também tem estado cheio de muitas coisas. E o Senhor ministrou meu coração nessa noite que nós, igreja, precisamos derramar. Pastor, o que é que a nossa alma, o nosso coração está cheio nesses dias? Talvez o nosso coração, a nossa alma nesses dias esteja cheios de, assim como Ana, cheios de angústias, cheios de tribulações. Talvez o nosso coração esteja cheio nesses dias, a nossa alma esteja cheio de preocupações. Talvez a nossa alma, o nosso coração nesses dias esteja embriagado, cheio de outras coisas que não seja Deus. Deus foi muito claro comigo nessa tarde, dizendo: a igreja precisa se derramar. A igreja precisa se derramar nesses dias. Eu fico olhando para esse copo que está cheio, e se eu tentar colocar mais água nesse copo, não vai caber, porque para que eu coloque essa água, primeiro eu preciso derramar a água desse primeiro copo que está fora. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo Deus despejando a sua graça, derramando o seu favor, à medida que o seu povo também vai se derramando diante dele, à medida que a igreja também vai se esvaziando de outras coisas para que a graça dele seja derramada sobre as nossas vidas. Eu estive refletindo hoje sobre alguns textos, por exemplo, da palavra de Deus, que eu quero me lembrar com vocês aqui nessa noite. Essa semana nas lives de oração nós falamos sobre o livro de Efésios, né? E eu me lembro de Efésios no capítulo 5, que o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como a homens prudentes, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aí o texto diz: entendei qual seja a vontade do Senhor. E aí ele diz: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Veja que para que a igreja esteja com o copo cheio, com a vida cheia do Espírito Santo, primeiro é necessário se esvaziar da embriaguez, no texto de Efésios, do vinho. Não é possível que haja uma vida embriagada de vinho e embriagada do Espírito Santo. Não é possível que nesses mesmos copos, nessas mesmas vidas, haja embriaguez de vinho e embriaguez do Espírito. Primeiro é necessário se esvaziar da embriaguez do vinho, para que haja então uma embriaguez do Espírito. Parece que Deus trabalha sempre nessa dinâmica de primeiro se derramar, se esvaziando de coisas que nos atrapalham, para que então a igreja possa se encher do Espírito, possa ter a bênção de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Por exemplo, vocês lembram o que Jesus disse para os seus discípulos quando ele ressuscitou? E ele estava com os seus discípulos e disse assim para ele, lá no finalzinho de Mateus: não saiam de Jerusalém, sem que antes a promessa do Espírito Santo seja
derramada sobre vocês. E vocês lembram quantos eram os irmãos que estavam em Jerusalém esperando o derramar do Espírito Santo? E vocês se lembram o que é que eles estavam fazendo antes que o Espírito fosse derramado sobre a vida da igreja? Eles estavam orando. Eram aproximadamente 120 irmãos que estavam se derramando na presença de Deus, estavam orando, estavam buscando, e à medida que eles estavam se derramando, orando, buscando, se esvaziando, Deus abriu os céus e derramou o Espírito Santo de Deus. Há sempre essa dinâmica: primeiro a igreja se derrama, depois Deus abre os céus e derrama a sua graça. Nós não conseguimos encontrar na Bíblia Deus abrindo os céus e derramando a sua graça sobre a igreja, sem que antes a igreja se esvazie, deixe a sua embriaguez e se derrame diante de Deus. Há sempre essa dinâmica. Ivanildo citou um versículo aqui, na ministração do louvor, de Filipenses 4:6. Ele diz assim: olha, não andeis ansiosos, inquietos por coisa alguma, antes fazei conhecida diante de vós as vossas petições com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Quando é que a paz de Deus invade a nossa mente e invade o nosso coração? Quando é que Deus envia esse alívio e esse refrigério da sua paz sobre a nossa mente e sobre o nosso coração? Quando nós nos derramamos diante de Deus. Quando nós fazemos conhecidas diante de Deus as nossas preocupações, as nossas inquietações, quando nós vomitamos diante de Deus tudo aquilo que tem roubado a nossa paz, quando nós nos quebrantamos em oração, quando nós nos derramamos em oração, então Deus abre os céus e envia a paz de Deus, que guarda a mente, que guarda o coração. A paz de Deus não vem guardar mente e coração quando nós não fazemos conhecidas diante de Deus as nossas petições, quando nós não rasgamos o nosso coração, quando nós não abrimos a boca para adorar a Deus. Essa paz não vem. A paz só é derramada em resposta à súplica do justo, em resposta ao derramar da igreja. Então a paz de Deus vem sobre os nossos corações. Para finalizar essa ilustração sobre o derramar de Deus, lendo o livro de Apocalipse, Deus, ele despeja a ira de Deus sobre a terra, quando ele está falando ali das 7 trombetas do Apocalipse. Quando a gente lê os 7 selos do Apocalipse, no 7 selo ele abre a sessão para que as 7 trombetas sejam tocadas. E é engraçado que em Apocalipse 8, no 7º selo, Deus vai derramar a ira dele sobre a terra. Ali o texto vai dizer que 1/3 da vegetação, dos rios, dos mares, dos seres humanos serão afetados pela ira de Deus. Deus iria vai derramar a sua ira sobre a terra, e 1/3 de tudo que há será afetado. Mas sabe como isso vai acontecer? Se a gente ler o texto em Apocalipse, diz, nos primeiros versos de Apocalipse 8, que há uma fumaça de incenso, que são as orações dos santos, subindo até o altar de Deus. Elas estão no incensário, está sendo as nossas orações, a oração da igreja. Quando a igreja está orando, quando a igreja está intercedendo, quando a igreja está se derramando, não pense que essas orações têm sido em vão. Elas vão se avolumando diante do altar de Deus no seu incensário. E o texto lá em Apocalipse diz que Deus vai recebendo essas orações, e quando se completar o volume das orações da igreja, o texto lá em Apocalipse diz que também do altar do Senhor são retiradas brasas de fogo e misturadas junto com as orações dos santos. E sabe o que Deus faz? Deus derrama sobre a terra, junto com as orações dos santos. A ira de Deus vem sobre a terra em resposta à oração da igreja.
Então a dinâmica sempre será essa: a igreja ora, a igreja busca, a igreja se derrama e Deus responde derramando, seja graça, seja paz, seja fúria, seja juízo, seja o que for. Primeiro a igreja se derrama, depois Deus responde derramando sobre nós a sua bênção. Foi exatamente isso que aconteceu na vida dessa mulher, na vida de Ana. Uma história muito conhecida, certamente eu já preguei isso aqui na igreja, muito provavelmente os irmãos também já leram essa história e conhecem muito bem. Diz a palavra de Deus que havia um homem chamado Eucana, até engraçado porque parece até nome de mulher, né? Eucana, mas não, ele era homem. Ele tinha duas mulheres, só fazendo um parênteses que naquele tempo podia, né? E essas mulheres, uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. E a Bíblia diz que a Penina tinha filhos. Deus havia dado filhos a Penina, mas a Ana era estéril e ela não tinha filhos. E diz a palavra de Deus que todas as vezes que eles iam ao templo sacrificar ao Senhor, porque naquele tempo havia o costume de ir pelo menos, creio que os judeus ainda fazem isso, pelo menos uma vez por ano sacrificar ao Senhor naquele templo. Então quando eles iam adorar ao Senhor, sacrificar ao Senhor no templo, diz a palavra de Deus que o Eucana, ele sacrificava o novilho e repartia a carne desse sacrifício entre os filhos de Penina e entre a própria Penina, mas a Ana ele dava uma porção dobrada, porque ele amava demais a Ana. Mas diz a palavra de Deus que quando a Ana, imagino eu, observava ele distribuindo aqueles pedaços de carne aos filhos da Penina e a Ana sem filhos, ali toda constrangida, ela se entristecia muito, e a palavra de Deus diz que a Penina zombava dela. A palavra de Deus diz que a Penina provocava a Ana, porque ela é estéril. E engraçado, isso acontecia sempre quando eles iam adorar ao Senhor. O texto não diz que ela fazia isso durante os dias ali na casa de Eucana, mas ela fazia questão de fazer isso sempre que eles iam adorar ao Senhor. O momento que deveria ser alegre na vida de Ana virava-se um tormento, zombaria, provocação da sua rival Penina. E diz o texto que a Ana então ela foi orar ao Senhor e derramou a sua alma perante o Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração e então lhe concedeu um filho. Então a primeira coisa nesse texto que eu quero ver com você, e com certeza vai servir para mim e para a sua vida, é porque Ana necessitou derramar a sua alma diante do Senhor. Porque nós precisamos derramar a nossa alma diante do Senhor, porque nós precisamos derramar o nosso coração diante do Senhor. Eu imagino que Ana derramou a sua alma e o seu coração diante do Senhor, porque ela foi pega por algo que muitas vezes eu e você somos pegos também. Às vezes a gente cai na armadilha da comparação. Às vezes a gente deixa de olhar um pouco para o nosso quintal e a gente começa a olhar um pouco para o quintal do vizinho. Às vezes a gente deixa de olhar um pouco para as nossas vidas e começa a olhar um pouquinho para fora, e a gente acaba se perdendo um pouco nesse olhar. Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. Eu imagino, como eu disse aqui, que quando o texto não diz quantos filhos eram de Penina, mas diz que ela tinha filhos e filhas. Quando eles subiam para adorar ao Senhor e quando a carne do sacrifício era distribuída, uma tristeza profunda tomava o coração da Ana.
de ver a sua rival, e eu imagino que a Penina, o texto também não diz, mas eu imagino que a Penina não era uma mulher legal. Imagino que a Penina não era uma mulher temente a Deus, porque uma mulher temente a Deus não vai zombar, não vai provocar aquela que não tem filhos, ainda mais quando se vai adorar ao Senhor. Então Ana foi pega nessa armadilha de olhar para uma mulher que provavelmente, uma mulher que não tinha uma fé exemplar em Deus, talvez uma incrédula, talvez uma ímpia, e olhar aquela mulher cheia de filhos, e olhar para a vida dela, e ela não tinha filhos. Sabe, amados, às vezes esses sentimentos acabam tomando o nosso coração, e é por isso que nós precisamos derramar o nosso coração diante de Deus, porque às vezes esse tipo de olhar contamina o nosso coração. Vocês lembram quando Davi matou Golias? Ficou muito famoso, né? E aí Saul, o que ele fez, o rei de Israel? Ele trouxe Davi para morar na sua casa, e Davi começou a ir para as guerras, para as batalhas. Vocês lembram o que as mulheres de Jerusalém cantavam quando Davi chegava da batalha? Alguém se lembra? Saul mata milhares, mas Davi mata dezenas de milhares. O tombo de Saul começou ali, quando essa comparação foi feita. Ele começou a olhar para Davi não mais com um olhar de admiração, mas de ódio, de inveja. Infelizmente Saul, aliás, não derramou seu coração diante do Senhor, não se humilhou, não se quebrantou, e aquilo foi laço para a vida deles. No começo do ministério em Taquaral, eu me lembro que eu participava de muitos congressos de igreja multiplicadora, né? Lá em Marília, na PIB de Marília. Foi bênção para as nossas vidas, mas eu confesso que muitas vezes aquilo me deixava angustiado, porque a gente chegava lá, irmão Geraldo, nessa igreja, uma igreja de 6.000 membros, já pensou? E aí os pastores iam dar os testemunhos lá, e eles falavam assim: olha, mês que vem nós vamos batizar 500 pessoas. Aí trazia uma jovenzinha lá, da idade do Pedro, assim, 12, 13 anos, para dar testemunho. Ela ia lá na frente e falava assim: olha, eu oro 3 horas por dia. Aí trazia um outro jovenzinho e dizia assim: olha, a minha célula se multiplica 2 vezes por ano, não sei o que, e parará e parará. E cada vez que subia alguém lá em cima para falar, nós pastores lá embaixo, a gente ia fazendo assim, ó, encolhendo. Quando a gente ia ver, a gente estava lá no altar, com a boca no pó, dizendo: Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. E a gente voltava para a nossa realidade, Taquaral, uma cidade de 3.000 habitantes, menor que a igreja lá onde nós íamos fazer o trabalho, né? Com os irmãos que eram uma bênção, mas muitos deles não tinham nem leitura. E a gente tentou implantar, pegou a ideia lá de Marília, veio com um projeto e tentou enfiar dentro de Taquaral, da igreja de Taquaral, e deu tudo errado. Porque a comparação de olhar para aquilo que estava acontecendo lá na igreja de Marília e não entender o nosso contexto ali em Taquaral e saber que era diferente do que eles estavam vivendo em Marília. Comparação. Sabe, talvez existam pessoas aqui hoje ou nos acompanhando pela live que talvez estejam sofrendo por comparação. Assim como Ana, que olhava para a vida de Penina, tinha filhos e ela não tinha. Talvez você está olhando para a vida de algumas pessoas dizendo: olha, fulano lá é feliz, o fulano tem isso, o fulano tem aquilo. Esquece isso, meu irmão. Não sofra por isso. O que Deus tem para mim é para mim, o que Deus tem para você é para você, e Deus vai realizar a obra dele na minha e na sua vida. Nós precisamos olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ana sofria também porque ela tinha ausência de algo, e a ausência era de um filho. Naquela época, amados, não ter filho não é como hoje. Hoje as pessoas escolhem não ter filho, né? E dá trampo mesmo, né, Cris? Dá muito trampo. Caísa não conseguiu vir no culto hoje, Calebinho enrolou demais, né? Tem dias que não dá nem para sair de casa. Mas naquela época, não ter filhos era a maior derrota de uma mulher.
E ela sofria pela ausência de não ter filho, de não ter algo. E deixa eu dizer para você, amados, algo que também Deus me mostrou nesse texto, que até então eu não tinha percebido. A gente precisa tomar cuidado, porque todos que estão aqui nunca terão tudo, nós nunca teremos tudo. Coisas falando, não Jesus, Jesus é o nosso tudo. Mas o diabo, ele é sagaz e astuto, diz a palavra de Deus. E as coisas que o Senhor ainda não nos deu, as coisas que nós não temos, as coisas que nós sentimos falta, parece que o diabo tenta sempre colocar isso nas costas de Deus, para que crie sempre uma rusga entre nós e Deus. Parece que o diabo sempre tenta culpar Deus pelos nossos problemas. Você sabia que tem muita gente hoje frustrada, com raiva de Deus, porque Deus não fez algo, ou porque Deus não deu algo, ou porque Deus não curou, não restaurou? Tem muita gente frustrada com Deus, que não pisa mais dentro de uma igreja porque está com raiva de Deus. Eu também não tinha prestado atenção no texto. Acompanha comigo no verso 6. A Penina zombava dela quando eles iam adorar a Deus, e sua rival a provocava e zombava dela porque o Senhor não tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Presta atenção. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Os encontros de Ana com Deus, que eram momentos para ser prazerosos, como eu disse aqui, alegres, felizes, se tornaram difíceis, trabalhosos, porque ir à casa de Deus, adorar ao Senhor, ouvir a palavra de Deus, era sinônimo de derrota para Ana. É como se ela estivesse num culto, talvez, ouvindo Eli pregar naquele tempo, e Eli pregando do Deus de promessas, do Deus de milagres, no Deus que cura, que restaura, que abre o ventre, no Deus que abre o mar vermelho, e Ana sentada no seu banco dizendo assim: fez na vida do fulano, do ciclano, na vida da Penina, que nem teme ao Senhor, e mais na minha vida. Cuidado, que o diabo sempre tenta jogar nas costas de Deus, para que haja uma rusga entre nós e Deus. Lembra da esposa de Jó, que ela falou para ele? Você vai se manter íntegro ainda, filho? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Queria jogar nas costas de Deus o que estava acontecendo com Jó. Como falas uma louca, falas tu, mulher. Recebemos o bem de Deus, também não receberemos todo o mal. Então, cuidado. Não coloque a culpa em Deus por aquilo que não aconteceu ainda na minha e na sua vida. E Ana também orou ao Senhor, derramou a sua alma. Ela sentiu essa necessidade porque ela estava extremamente triste. A Bíblia diz que ela chorava muito. A Bíblia diz que ela não conseguia nem se alimentar. Necessidade de buscar a Deus. A palavra de Deus diz: olha, se vocês estiverem tristes, orem a Deus. Se estiverem alegres, cantem louvores, orem sem cessar. Precisamos derramar o nosso coração diante de Deus também, para que a tristeza dê lugar à alegria. O derramar de Ana perante o Senhor obteve respostas. E Ana, no versículo 9, diz que certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Eucana havia sacrificado ali o cordeiro, e eles estavam comendo em Siló. Ana se levantou. A primeira coisa que nós precisamos fazer para derramar a nossa alma, amados, diante do Senhor,
é fazer exatamente o que Ana fez. Imagino que eles estavam comendo a refeição ali em Siló, mas acredito que a angústia era tanta na vida daquela mulher, que ela não conseguia mais ficar ali sentada à mesa com a Penina, com os filhos da Penina, com o Eucana, embora também ela o amasse muito. A angústia era tanta que ela precisou se levantar e ir para o templo orar, ficar sozinha, isolar-se. Amados, se nós queremos derramar a nossa alma e o nosso coração diante de Deus, nós precisamos aprender essa primeira lição de Ana. Nós precisamos sair um pouco da confusão, precisamos sair um pouco do barulho, precisamos sair um pouco da agitação e levantar-se e buscar um lugar isolado em Deus. Eu não sei, mas me parece que talvez nós, igreja, tenhamos abandonado um pouquinho esse lugar de oração. Eu acho extremamente difícil nós conseguirmos derramar a nossa alma diante do Senhor, derramar o nosso coração diante do Senhor, ainda quando estamos com pessoas que nós amamos. Eu e a Caísa temos o hábito de orar em casa juntos. Oramos na hora do almoço, oramos na janta, temos orado agora às 10 da noite, nesse propósito de oração. Mas amados, para que eu derrame a minha alma diante do Senhor, para que a Caísa derrame a alma dela diante do Senhor, ela precisa chegar para mim e dizer assim: oi, então fica um pouquinho com o Caleb, porque eu preciso ali no quarto. Ou eu, Caísa, me dá um tempinho que eu preciso ir ali um pouquinho. Porque derramar a alma diante do Senhor, amados, nós precisamos de um lugar de intimidade, nós precisamos de um lugar onde nós estejamos a sós, sozinhos com Deus. Vocês lembram de Jesus no Getsêmani? Ele estava extremamente angustiado. O Evangelho de Lucas diz que ele soava gotas de sangue, tamanha angústia dele. Talvez existam pessoas aqui extremamente angustiadas, e você só vai poder encontrar um lugar de alívio, um lugar de refrigério, quando você sair do meio do barulho, da confusão e se isolar com Deus em algum lugar onde você possa encontrá-lo. Jesus, quando foi para o Getsêmani, extremamente angustiado, ele levou os 12. Mas quando ele chegou no Getsêmani, ele disse assim para os 12: olha, fiquem um pouquinho aqui. Na verdade ele disse isso para 9, porque ele pegou Pedro, Tiago e João e foi um pouquinho mais adiante. Quando ele foi um pouquinho mais adiante, ele disse para Pedro, Tiago e João, que andavam com ele: olha, fica um pouquinho aqui que eu vou ali orar. Ele tinha 12, mas 9 ele deixou lá, 3 ele deixou aqui, e ele estava lá sós com o Pai. Jesus, o Filho de Deus, extremamente angustiado, suava gotas de sangue, estava próximo à sua morte na cruz do Calvário. Se Jesus, sendo Filho de Deus, sentiu isso, fico pensando eu e você. Se nesses dias de angústia isso também não tem nos acometido, mas como administrar essa angústia? Se não nos derramando diante do Senhor, se não dizendo assim: olha, fiquem um pouquinho aqui como Ana, e se levantar, ir um pouquinho mais adiante e rasgar o seu coração diante de Deus. Esse é o momento que nós, igreja, precisamos nos derramar diante do Senhor. A segunda coisa que Ana fez foi entregar as suas lutas, entregar a sua causa diante de Deus. Mas não somente isso, Ana, além de entregar as lutas, entregar as causas diante de Deus, entregar a necessidade diante de Deus, Ana também teve coragem de consagrar a sua vitória diante de Deus. Porque, amados, é muito fácil apresentarmos as nossas necessidades diante do Senhor. Ana aqui chegou diante de Deus e falou: Deus, eu preciso de um filho, me dá um filho, abra minha madre, abre o meu ventre, eu preciso de um filho. Mas ela foi corajosa não somente para apresentar a necessidade, ela disse assim: olha, vou fazer um voto aqui com o Senhor, se o Senhor me der o filho, quando ele crescer e desmamar, eu vou dedicar ele ao Senhor.
não vai passar navalha, ele será teu. Pastor, mas dedicar ao Senhor, o que seria isso, amados? Hoje quando a gente fala assim, né? Nós consagramos o Caleb ao Senhor, Caleb é do Senhor. Mas naquele tempo, dedicar ao Senhor não era trazer aqui na frente para o sacerdote apresentar, eu dedico ao Senhor, eu consagro ao Senhor. Naquele tempo, dedicar ao Senhor era, depois de desmamar, quanto tempo seria? Me ajudem aí, mulheres. 2, 3 anos? Imagina que o Samuelzinho, quantos aninhos tem a Estherzinha? Uns 5. A Gabizinha da Nilza tem uns 4. Menor ainda. A Ana chegando com o Samuelzinho assim, já pensou? Ele fazia uma visita na casa do sacerdote? Não. Eu vim entregar ele. Vou morar com você. Eu estou dedicando ao Senhor. Eu estou entregando. Corajosos, irmãos. Vocês mulheres que são mães, fico imaginando eu que sou pai, né? O amor de mãe acho que deve ser diferente, mais profundo ainda. Mas Calebinho nascer e entregar para morar na casa? Não, vai não. Esses dias ele estava no carrinho dele lá, caiu, bateu a cabeça, ia cair, saiu nem louco para o hospital. Nem doido. Imagina entregar para morar na casa do sacerdote. Então Ana, ela foi corajosa não somente para apresentar a necessidade diante de Deus, mas também para consagrar a sua vitória ao Senhor. Sabe, amados, quando eu penso em a igreja derramar o seu coração diante do Senhor, eu penso nisso. Nós estamos cheios de necessidades para apresentar ao Senhor, mas a pergunta que eu faço é: será que nós temos coragem de consagrar as nossas vitórias ao Senhor? A gente doente, né, com Covid em casa, muita gente passou por isso aqui, com a saúde debilitada, e a gente pedindo, né, Deus, como Ana, derramando a alma, cura, as notícias ruins passando pela cabeça, né, irmão Geraldo? O irmão teve também, sabe como é, as aflições, Deus cura, tenha misericórdia. E notícia ruim daqui, notícia ruim de lá. E nessa hora a gente pede ao Senhor saúde. Mas saúde para quê? Para que a gente quer saúde? Qual é o interesse de Deus em nos dar saúde? Dou-lhe uma? Saúde para servir ao Senhor. Saúde para dedicar a nossa vida para servir ao Senhor. Então às vezes a gente está ali no leito de enfermidade e tem coragem de apresentar necessidade. Deus, tem misericórdia, me cura, me dá saúde. Mas tem dificuldade de consagrar a vitória. Deus, me dá saúde para te servir mais. Deus, me dá saúde para viver mais intensamente para o Senhor. Deus, me dá saúde para viver aquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Solteiro a gente pedia, né? Esposa para casar, né, Júnior? Deus, me dá uma esposa. Sofre pedindo a Deus um casamento, mas quando casa, tem dificuldade de consagrar essa vitória diante do Senhor, e muitas vezes não viver um casamento tão abençoado assim. Estava lá na dificuldade, me dá esposa, me dá esposa, me dá um casamento, e aí Deus derrama a vitória, mas não vive um casamento abençoado, não desfruta da bênção, da vitória do Senhor. Às vezes passamos dificuldade sem dinheiro, muitas vezes eu já passei, muitos aqui já passaram, talvez estejam passando. Deus, eu preciso de dinheiro, eu preciso de recursos para pagar isso, pagar aquilo, tal. Temos coragem de apresentar as necessidades, mas quando o dinheiro vem, a gente não tem coragem de consagrar ele ao Senhor e dizer assim: Deus, faça com esse dinheiro aqui o que o Senhor quiser, a vontade do Senhor. E às vezes Deus nos incomoda para abençoar um, abençoar o outro, e a gente retém, endurece o coração para ser fiel na casa de Deus.
Então, derramar o coração diante do Senhor é ter coragem de apresentar sim a necessidade, mas principalmente ter coragem de consagrar a vitória ao Senhor. A terceira coisa que acontece quando nós nos derramamos diante do Senhor, nós encontramos alívio e nós encontramos refrigério. Vocês lembram da fisionomia de Ana? Antes de derramar o seu coração, a sua alma diante do Senhor, a Bíblia diz que ela estava triste, a Bíblia diz que ela chorava, a Bíblia diz que ela não conseguia nem se alimentar. Não é assim que a gente se sente quando está angustiado? A esposa prepara, né, irmão Geraldo, aquele prato lindo de comida, aquele franguinho gostoso, aquela costela derretendo, mas a angústia é tanto, se afasta o prato assim, não tem vontade nem de comer, tamanha angústia, a tristeza, o choro. Mas depois que a Ana se derramou diante do Senhor, no verso 18 ela diz assim, o texto diz assim: então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. Ela não tinha recebido o filho aqui ainda, mas ela já havia se derramado diante do Senhor. O sacerdote achou que ela estava bêbada, embriagada. Ele falou: não, eu estou assim por causa do tamanho da minha angústia, eu estou derramando a minha alma, o meu coração diante do Senhor, estou pedindo um filho a Deus. O sacerdote falou: vá em paz, que Deus conceda. Ela falou amém. Ela voltou para casa já com fome, já comeu, já se alimentou, o seu rosto já não estava triste. Sabe, amados, essa é a razão pela qual muitas vezes nós, filhos de Deus, que temos um tesouro em vasos de barro, que temos Deus morando dentro de nós, o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós, o maior tesouro desse mundo temos dentro de nós, e essa é a razão pela qual, mesmo tendo essa promessa, nós muitas vezes andamos tristes e abatidos. Eu falo por mim. Esses dias alguém disse assim, olha, até comentou com a Caísa alguém, né? Disse: nossa, o pastor está abatido. Será que seja Covid? Resquício? Será que seja o cansaço, né, Danilão? Trabalhar com pintura, porque cansa mesmo o corpo? Abatimento, amados. Abatimento muitas vezes é da alma. Abatimento muitas vezes não é cansaço físico. Abatimento muitas vezes não é sequelas da Covid, não. Abatimento muitas vezes vem da alma. Abatimento do rosto muitas vezes é falta de se derramar diante do Senhor, é falta de quebrantamento, é falta de se humilhar, é falta de buscar, é falta de se quebrantar diante de Deus. E eu, como pastor da igreja, não tenho vergonha de dizer para os irmãos, não, que muitas vezes me falta isso, me falta me derramar mais, me falta me quebrantar mais, me falta estar mais aos pés do Senhor. Falta isso para a igreja de uma forma geral, não é a Igreja Batista da Paz, não, é a igreja do Senhor. Provérbios diz assim, que um coração alegre aformoseia o rosto. Abatimento do rosto é porque o espírito está angustiado, é porque a alma está distante do Senhor. Veja, Ana não havia recebido filho ainda, mas quando ela se derramou, o seu rosto já era diferente. Já era diferente, a fisionomia muda. Quando a igreja se derrama diante do Senhor, a fisionomia muda, a adoração muda. Amados, deixa eu dizer algo para vocês. É por isso que muitas vezes, quando a gente entra em algumas igrejas e em outras igrejas, a gente percebe uma atmosfera diferente.
Quando você entra em uma igreja, a atmosfera está legal, você percebe um culto avivado, as pessoas se expressando, adorando a Deus, levantando as suas mãos, glorificando ao Senhor, porque elas estão se derramando diante de Deus, e quando elas estão se derramando diante de Deus, os céus também se abrem, Deus derrama da sua graça. Parece que há uma conexão divina nessa comunicação entre a igreja e Deus. A igreja se derrama e o céu se derrama. Os rostos são diferentes, há uma alegria genuína no coração de muitos. Mas quando há um abatimento da alma, quando há falta de quebrantamento e de se derramar diante do Senhor, tudo parece tão frio, tudo parece tão sem graça, tudo parece tão insosso, parece que não flui o derramar de Deus sobre a vida da igreja. Abatimento não é cansaço. Abatimento não são sequelas de enfermidades, abatimento é abatimento de espírito, da alma, falta de quebrantamento a Deus. E a última coisa que o derramar da alma e do coração faz é que Deus não resiste quando um homem e uma mulher se derramam diante da sua presença. Deus não resiste quando uma igreja se derrama diante da sua presença. Quando você tem uma causa, quando você tem algo diante de Deus, e você começa a se derramar, se quebrantar, se humilhar, confessar pecados, se arrepender, se humilhar, buscar a presença de Deus, Deus não resiste. É como um filho que está pedindo a Deus, pedindo ao Pai, se quebrantando, se humilhando. E o Pai está doido para derramar os seus presentes, as suas bênçãos. Salmo 51, Deus diz assim na sua palavra: não rejeitarás, ó Deus, um coração contrito e quebrantado. Verso de número 19 diz assim: na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e eu gosto dessa expressão, e o Senhor se lembrou de Ana. Olha o que um derramar de alma, olha o que um derramar de coração promove na vida de alguém. Tem coisas para essa igreja que estão engavetadas, bênçãos para essa igreja que estão engavetadas. Tem bênçãos para a minha e para a sua vida. Deus não te trouxe aqui nessa noite por acaso. Você está nessa live ouvindo e não é por acaso. Tem coisas para mim e para você que estão engavetadas. Deus não esqueceu, viu? Deus não esqueceu das promessas dele para mim e para a tua vida. Elas só estão engavetadas. Está no arquivo de Deus. O texto fala que Deus se lembrou de Ana, mas não é que Deus tem amnésia, não é que Deus esquece, não, é que Deus responde à ação dos seus filhos. Deus responde quando alguém aplica o seu coração totalmente a buscar ao Senhor. Deus responde quando alguém se derrama. Deus responde quando alguém se rasga. Deus responde quando alguém busca e busca verdadeiramente. Deus não resiste. Pastor, por que não acontece? Está engavetado, amado. Mas diz a palavra de Deus que no dia seguinte eles levantaram, tomaram um cafezinho, irmão Mário, aquele pãozinho com manteiga na chapa, cafezinho de Minas, aquele pão de queijo, Luci, que delícia. Foram todo mundo para o culto, família reunida, adorar ao Senhor. Saíram de lá, o Eucana deu uma namoradinha com a Ana, e Deus se lembrou de Ana. Receba a fertilidade, receba a bênção, receba a provisão no seu ventre, Ana. Vai para casa com essa palavra, vai para casa com esse alimento. Deus não se esqueceu das suas promessas. Está de pé.
O conselho: derrame-se. Derrame-se talvez como você nunca fez na sua vida. Derrame-se diante de Deus. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer, Pai, pela palavra do Senhor, pelas promessas do Senhor em nossas vidas, promessas essas que muitas vezes nós apenas adiamos por falta de atitude da nossa parte, por falta de busca, por falta de quebrantamento. O Senhor está preparado para derramar sobre nós a tua bênção, mas a verdade é que muitas vezes nós não nos colocamos na posição de recebê-las. Que nessa noite haja um alinhamento espiritual na vida do teu povo, que haja um alinhamento da tua igreja com um alinhamento dos céus, que haja um derramar da tua igreja para que haja um derramar dos céus. Espírito Santo de Deus, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Realiza a tua obra, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus por isso. Temos alguns pedidos de oração que serão projetados ali pelo Danilo. Eu escrevi aqui alguns que os irmãos da igreja fizeram aqui para o irmão Renivaldo e a irmã Palmira. Tá? Vou ler aqui, depois vou ler os da internet. O Gilson, pede oração pela família e seus pais. Esse é da internet, né? Não, mas... da internet. Vou ler os daqui, né? O Renivaldo pede oração para toda a família, igreja, pela irmã Lilian. Alguém teve notícias da irmã Lilian? Falei com ela, acho que na sexta-feira, se não me engano. Falou, como é que ela está, Luzia? Está melhorando? Tá, vamos continuar orando pela vida da irmã Lilian. A irmã Palmira pede oração pela neta que está se formando em enfermagem e toda a família. O irmão Tião pede oração para toda a família, a Cléo também para toda a família, e pela cunhada Sandra, pelo bisavô do Pedro, né? Como é que ele chama, Cléo? Pedro também? Oh, que bênção. A irmã Luzia pede oração para toda a família, agradecimento. O irmão Henrique pede oração também para toda a família, tá? Luzia. Entendi. Amém. Amém. Pedidos de oração pelo avivamento da igreja do Senhor. Amém. Pela vida do pastor Ítalo Caleb e pastora Caísa. Amém. Renata de Fátima, Renatinha lá em Taquaral, pede oração pela saúde do tio Antônio, que está internado, e pela saúde dos pais dela. Amém, Renatinha. Jacinta pede oração para ela, que não está conseguindo andar devido ao problema que deu nela, está com muita dor. Oremos pela Jacinta, viu, irmãos? Está com muita dor na coluna, que Deus tenha misericórdia dela. Sueli pede oração para melhorar a coluna, que está doendo muito. A todos os irmãos e pela família dela, oremos. O João Maria agradece a Deus pela melhora dele. Glória a Deus, João Maria. Oração pela família de Sueli Oliveira de Cabo Frio. Sua cunhada? Amém. João Maria ainda pede oração para o Lucas, seu esposo João Expedito, que amanhã é o aniversário dele, e o neto dela. Oração pela Nilza Ramalho e família.
pela vida do nosso irmão Geraldo. Amém. Isaura Ferraz pede oração para ela e toda a sua família. Minha sogra vai estar aí de volta sexta-feira que vem. Oh, glória. Maria Souza Santos pede oração para que o Senhor a capacite para pregar aos necessitados. Amém. Bem, amados, vamos orar. Feche seus olhos, vamos clamar a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos todas essas necessidades diante do Senhor, diante do Teu altar, Pai. Pedimos que o Senhor possa olhar, Deus, nessa noite para as nossas vidas, possa se lembrar de cada um dos Teus filhos e filhas que estão necessitados de algo em suas vidas, ó Pai. Então que em nome de Jesus o Senhor derrame o Teu favor, o Senhor derrame a Tua graça sobre a vida de cada um deles, sobre a família de cada um deles. Pessoas que se encontram enfermas, debilitadas, com problemas de saúde, internadas, ó Deus. Que o Senhor alcance essas vidas, que o Senhor restabeleça, que o Senhor traga cura, Senhor, em nome de Jesus. Repreenda toda dor, repreenda, Senhor, toda enfermidade, Senhor, todo mal, em nome de Jesus, e envia socorro do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Abençoe aqueles que estão necessitados também do alimento físico, do pão, Senhor, material. Deus, toma em Tuas mãos, supra todas as necessidades, abra portas do Senhor, meu Pai, sobre as vidas, em nome de Jesus, ó Deus. Pai maravilhoso, abençoe a vida da Tua igreja de uma forma geral. Pedimos ao Senhor por despertamento, por avivamento em nossas vidas, por um retorno às Escrituras, a um derramar de alma e de coração, em nome de Jesus, meu Pai. Oramos para que o Senhor sare a nossa terra, para que o Senhor tenha piedade, misericórdia de Barrinha, do Brasil, Pai, das nações. Deus, em nome de Jesus, traga cura, Senhor, completa contra essa enfermidade que nos assola. Deus, guarda as nossas vidas, guarda cada família que está aqui, protege, livra do mal, Senhor, em nome de Jesus. Deus, cuida do Teu povo e da Tua igreja. Eu oro, Senhor, especialmente por cada membro, por cada congregado deste rebanho, que a Tua mão esteja sempre estendida sobre a vida dos Teus filhos e filhas, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Amados, Deus abençoe a vida dos irmãos. Quero te convidar a ficar em pé para nós encerrarmos o nosso culto. Deus abençoe você que esteve conosco na live. E Deus continue também abençoando a sua vida, tá? Essa semana, quarta-feira, nós temos culto às 19h30 e no domingo também culto ao Senhor às 19h30. Lembrando que a nossa live de oração continua de pé todos os dias de segunda a sexta às 10 horas da noite, tá? Não sei se essa semana ou na outra vou convidar alguns irmãos para participarem da live para fazer a palavra junto com a gente, tá? Então fiquem atentos, deve chegar uma mensagem para alguns de vocês para a gente fazer a live de oração juntos, tá? Para que haja uma interação maior com os irmãos, tá? Oremos. Deus, obrigado por essa noite, obrigado pelos louvores que nós entoamos ao Senhor, pelas orações que eu creio que o Senhor recebeu, também pelos dízimos, pelas ofertas, pela palavra que foi ministrada. Obrigado pela comunhão que estamos tendo novamente como igreja. Nós precisamos disso, nós necessitamos de viver uma fé comunitária. É verdade que existem riscos, ó Pai, mas o grande risco, Senhor, é ficarmos isolados e morrermos espiritualmente. Obrigado pela vida do Teu povo, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, que o Senhor proteja e nos guarde nas nossas reuniões, nos nossos encontros. Deus, que não haja contaminação do vírus
mas que haja contaminação do Espírito Santo nas nossas reuniões, em nome de Jesus, que a Tua presença seja notória, seja sentida, seja real, seja verdadeira no nosso meio. Acrescenta-nos a fé, a ousadia, a coragem, a intrepidez do Teu Espírito, Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, Pai. Obrigado, Senhor. Que a paz do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um aqui nesta igreja, espalhada por toda a igreja, em toda a face da terra. Amém? Deus abençoe a sua vida, vá em paz, em nome de Jesus.